Vamos falar de política, porque a gente recebe agora no estúdio o jornalista Edinho Magalhães, que está sempre antenado com o que acontece nos bastidores de Brasília. Olha, Edinho, boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez ao Correio Debate, aqui ao vivo, né? Aqui nos estúdios. Você viu aí Rafael Leite entrevistando o Juscelino Filho, ministro das Comunicações, que fica aí a tarde toda aqui na Paraíba. Mas 3 ministros antecederam a visita de Juscelino. Ontem foi o Jarder Filho e o ex-governador do Piauí, o Wellington Dias, o Jarder Filho da cidade e o Wellington Dias do combate à fome. Isso. E na semana passada, Silvio Costa Filho, ministro dos Portos e Aeroportos. Isso também mostra não só a articulação do governador João Azevedo, mas o protagonismo, reforça o protagonismo da bancada federal, não é isso? Perfeitamente, Hermes. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui em João Pessoa e falando ao vivo, direto dos estúdios. Duas situações, duas características. Primeiro, mostra a força da bancada federal paraibana em Brasília. Sem dúvida, uma série de líderes de partidos ocupando ao mesmo tempo esses cargos de destaque no Congresso Nacional. Ou no Congresso Nacional, ou também em alguns órgãos federais. E segundo, a força do parlamento, Hermes. Não dá para desconsiderar que todos esses ministros ou foram ou estão com mandato parlamentar, né, como Silvio Costa e Juscelino Filho. E aí mostra a força do parlamento para poder pautar essas visitas e acompanhar as bancadas estaduais. Então, mesmo que o governo não quisesse, o parlamento hoje tem força suficiente para poder pautar essas reuniões, essas viagens e essas visitas. É o que eu venho dizendo ultimamente. Quando o executivo ele está fraco ou frágil, outro poder se fortalece. O Supremo foi assim na época do Bolsonaro e agora o Congresso Nacional com o atual governo. Mas não só de ministros que estão visitando a Paraíba, tem parlamentares também chegando por aqui, né? Vários. Uma série de deputados e senadores, na sua maioria do União Brasil, estão vindo visitar João Pessoa para um jantar oferecido pelo deputado Damião Feliciano, que é um dos líderes da bancada em Brasília, ele que é o coordenador da bancada federal paraibana em Brasília e que está se despontando, Hermes, para ocupar a liderança da bancada, a liderança do partido em Brasília. Então, é um cargo aí também bastante almejado para um partido que está muito forte, coeso e que tem alguns ministros de Estado e ele faz essa articulação da bancada federal com ministros do governo federal na Paraíba justamente nesse momento. Então, é importante esse protagonismo da Paraíba nesse momento. Você falou dessa relação de forças, de embate entre Congresso e Palácio do Planalto. Nós temos algumas matérias lá pendentes, inclusive nas mãos de paraibanos importantes. Por exemplo, reoneração da folha, que teve como protagonista Efraim Filho, senador, né, que foi o autor dessa proposta. O Congresso está tentando uma saída honrosa para evitar a crise com o governo. Talvez seja isso também que os parlamentares venham conversar com o Damião também, que faz parte dessa bancada, dessa articulação. Na verdade, quem está buscando a saída honrosa é o governo, porque ele vetou de uma forma meio atrapalhada as decisões do Congresso. E o Congresso tem o poder constitucional de poder derrubar os vetos. Então, a saída honrosa é para não ficar feio para o governo. A bancada federal deve se reunir com a base do Centrão, ali com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, para definir a derrubada dos vetos, se será total ou parcial, quais serão os vetos a serem derrubados e a análise de 20 medidas provisórias que o governo federal já mandou para o Congresso e que precisam ser aprovadas. Então, daí tem ainda as emendas parlamentares, né? Fora o veto dos 5,6 bilhões de reais, que antes falavam em orçamento secreto, mas agora também tem essas emendas parlamentares que foram vetadas pelo governo federal, que certamente vão entrar na pauta dessas reuniões, visitas, viagens e jantares, Hermes, dos parlamentares com os ministros ao longo desse início de ano, porque já na segunda-feira, início de fevereiro, Arthur Lira vai querer pautar certamente toda essa agenda para deliberação no plenário, tanto um pouco antes do Carnaval, como também na semana seguinte ao Carnaval. Edinho Magalhães, 30 segundos para eu lhe agradecer, desejar aí um bom ano novo e também sabendo que hoje você também faz uma recepção a alguns jornalistas, parlamentares, empresários aqui em João Pessoa. É uma parceria que a gente já vem há alguns anos com o Sistema Correio de Comunicação, também parte das comemorações do meu aniversário, que foi agora dia 25,
É também um momento de rever a bancada federal, amigos, empresários e jornalistas. Então nós teremos aí uma semana de comemorações a começar de hoje aí, para ver se a gente recebe também esses políticos de Brasília e amigos da Paraíba. Com certeza. Nessa confraternização. Espero você lá mais tarde. Ok, obrigado, Edinho, pela participação, pelo convite.